Eu faço aumentação social. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Mais uma Smart Discussion. Hoje estamos aqui num momento especial porque estamos a celebrar a nossa Smart Discussion 250. Uau. Portanto, 5 anos depois de termos iniciado esta aventura do Sharing Knowledge, que estamos a celebrar, hoje, de facto, celebramos a Smart Discussion 250. Portanto, é importante também termos a noção das coisas e celebrarmos as coisas e os seus momentos. E acho que é absolutamente fantástico fazê-lo com duas pessoas e com um tema que está na ordem do dia. Portanto, a Inês e a Mónica são pessoas que nos representam fora do país, já lá vamos. Antes disso, as duas próximas sessões, nós costumamos dar nota disso. Na próxima semana vamos ter uma sessão muito interessante para quem gosta do tema das caminhadas. Portanto, no dia 1 de Abril, que é o dia dos enganos, mas este não vai ser engano, vai ser uma sessão a sério. O João Colete, que é um conhecido professor de História, muito ligado aos temas da história e da identidade, vai-nos falar sobre o Caminho de Santiago, que é uma coisa que penso que muita gente conhece. Acho que nós todos temos no nosso subconsciente fazer um dia o Caminho de Santiago, e portanto ele vai-nos falar sobre isso. Acho que é uma ação interessante. E depois, no dia 8, uma semana depois, um tema totalmente diferente, vamos ter connosco uma das maiores especialistas da atualidade na área da inteligência artificial. Ela é portuguesa, casou com um sueco, e por isso é que tem o sobrenome sueco, a Virginia Digno. É de facto uma referência internacional nesta área e vai estar connosco para falar sobre a Responsible AI, como sabem, é um tema absolutamente da atualidade. Mas voltando à sessão de hoje, que é que tu estás aqui hoje, portanto, nós temos aqui connosco duas jovens que, como disse, representam muito bem o nosso talento fora. A Inês está em Nova Iorque há 4 anos, muito ligada aos temas do design, da comunicação e da movimentação. Portanto, ela foi referenciada pela Forbes há pouco tempo, esteve também recentemente em Portugal no TEC, e portanto é uma pessoa que nos dará nota, obviamente, daquilo que é a sua visão sobre o tema. A Mónica tive o prazer de a conhecer recentemente em Bruxelas, onde está há já alguns anos. É responsável neste momento de uma conhecida empresa de comunicação, da Web Chadwick, correto? E, portanto, não tenho dúvidas que também nos dá a informação. Portanto, nós vamos ter as intervenções de ambas nos temas habituais, 15, 20 minutos, e depois temos aqui uma sessão entre todos. Sintam-se à vontade para depois colocar as vossas questões, os vossos comentários. Eu só agradeço que manifestem essa vontade, eu próprio também e convidei algumas pessoas a fazê-lo. Agradeço também, como já foi posto no chat, que mantém os alto-falantes ligados. Então começamos pela Inês, respeitando aqui a ordem alfabética, e depois passamos à Mónica. Muito obrigado também, a ambas. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer ao Jaime e ao Sharing Knowledge pelo convite. Um, Fazendo aqui um preâmbulo também à explicação do Jaime, um bocadinho sobre o meu perfil. Eu sou originário dos Açores, e trabalhei sempre dentro das áreas de design e de comunicação, e há cerca de 4 anos decidi mudar-me para Nova Iorque. Depois de ter criado o meu próprio estúdio de design em Portugal e mais tarde estando aqui a trabalhar enquanto senior designer, primeiro na Pentagram, que é o maior estúdio de design independente do mundo, e mais recentemente, há cerca de 2 semanas, a trabalhar como senior designer na Instrument, em muitos projetos para a Google, mas sempre com uma componente muito daquilo que é o design e aquilo que é a comunicação. Além disso, é importante também referir que estou envolvida em vários projetos que mantêm a minha ligação a Portugal. Um deles é a comunidade dos Global Shapers, do Lisbon Hub, que é uma iniciativa do World Economic Forum, e com esta comunidade mantenho uma ligação a toda a componente da juventude portuguesa, e é uma organização com projetos tanto a nível da sustentabilidade como da literacia financeira e da educação. E mais recentemente houve essa oportunidade também, através deste projeto, de representar Portugal durante o último mês de janeiro, em Davos, representando as 50 vozes de jovens de diferentes geografias. Outro projeto, só para dar nota também, na minha ligação ainda com Portugal, mesmo estando à distância, é a Academia da Próxima Geração, que é uma academia a política e a partidária, no fundo quer dar voz a jovens entre os 18 e os 30 anos e compreender como é que se podem inteirar de assuntos de política e também construir aquilo que é uma voz sobre temas-chave.
Falando aqui um bocadinho sobre o tema que nos trouxe aqui hoje, enquanto designer e criativa multidisciplinar, eu realmente vejo o talento em Portugal como uma força latente que precisa de mais condições para prosperar. O país tem uma identidade rica e uma cultura de resiliência e uma capacidade também muito inventiva que o tornam um berço natural para a criatividade e inovação. No entanto, eu acho que há desafios que limitam este verdadeiro impacto, tanto a nível nacional como internacional. O talento português tem uma capacidade, como sabem, única de navegar entre aquilo que é a tradição e a contemporaneidade, transformando limitações em oportunidades criativas. No entanto, muitas vezes eu penso que falta uma estrutura que permita que esta criatividade floresça, e quando eu falo em criatividade, falo não só de áreas mais ligadas ao design, mas eu penso que todas as áreas dentro no seu core exigem sempre esta componente de criatividade. Mas eu sinto que a criatividade não há um grande espaço no país para florescer e por isso mesmo buscamos trabalho e oportunidades noutras geografias. O design e a inovação não devem ser vistos como apenas áreas estéticas ou secundárias, mas como aquilo que são motores estratégicos da mudança social e económica. E Portugal tem um ecossistema criativo vibrante e talento de classe a nível mundial, mas continua a enfrentar obstáculos que limitam aquilo que é o seu verdadeiro impacto. Por isso, uma das questões que eu trago aqui hoje é também como é que podemos transformar esse potencial em influência real, tanto a nível nacional como internacional, e identifico três grandes desafios estruturais para que exista este shift. O primeiro é mais ligado com a minha área, ou seja, o design como pensamento estratégico, não apenas estético, ou seja, o design ainda é muitas vezes visto como um complemento visual e não uma ferramenta essencial para resolver desafios estruturais. No entanto, eu penso que pode ser um fator de transformação em sustentabilidade, tecnologia e saúde. Empresas e decisores precisam de compreender o que é esta criação de valor para criar soluções mais eficazes e inovadoras. O segundo ponto tem a ver com a falta de investimento e apoio ao risco. Muitos projetos inovadores não têm acesso ao financiamento adequado e o que leva a uma migração de talento para o estrangeiro. Sem uma estrutura de apoio mais robusta, corremos o risco de ver ideias promissoras morrerem antes de se tornarem realidade. E isto é especialmente verdade e surgiu muito nas discussões em Davos este ano, quando comparávamos aquilo que é a evolução da Europa, hum, em contraponto com a realidade aqui nos Estados Unidos ou mesmo com a realidade na China. O terceiro ponto, eu penso, tem a ver com a conexão entre talento emergente e o mercado. Os jovens portugueses estão altamente qualificados, mas encontram barreiras naquilo que é a transição para o mercado de trabalho. Acho que faltam programas que incentivem esta integração em empresas e que preparem para competir a nível global. Ou seja, estes programas que, no fundo, vão além daquilo que é um mero IFP, mas que dão mesmo as ferramentas de transição. Por isso, no meu ponto de vista, o que é preciso mudar seria, primeiro, criar uma cultura estratégica, ou seja, integrar aquilo que é a ferramenta de design nas políticas públicas e empresariais, demonstrando o seu impacto real na resolução de problemas. Depois, fomentar a experimentação e o risco, desenvolver modelos de financiamento mais ágeis para startups criativas e incentivar projetos de impacto através de parcerias entre o setor público e privado. E, e o último ponto, um penúltimo ponto nesse caso, de apoiar a internacionalização do talento criativo. Ou seja, criar ponte entre Portugal e redes globais de inovação, garantindo que o talento nacional tem visibilidade e oportunidade. Ou seja, como é que, mesmo a partir de Portugal, conseguimos continuar a trabalhar numa rede global e estabelecer essas conexões, reforçando também aquilo que é o ensino multidisciplinar. Eu penso que muitos dos problemas é olhar para aquilo que é a realidade dos jovens, não podemos esquecer de olhar para aquilo que é a realidade da educação e do sistema de ensino português, e eu sinto que comparado com a realidade também dos Estados Unidos, em que é possível um aluno ter acesso a diferentes áreas, ou seja, componentes de ciência, de tecnologia, de humanidades, de economia, de áreas criativas, acho que existiria um grande crescimento se todas estas áreas fossem um âmbito de ensino muito mais multidisciplinar e conectar
estas áreas de formação para não só da componente universitária, até às práticas empresariais. Porque os trabalhadores do futuro são aqueles trabalhadores que conseguem não só adaptar-se agilmente a diferentes contextos e de resolução de problemas, mas também que conseguem aplicar diferentes ferramentas do saber e não têm duas palas ligadas apenas a uma área. É este pensamento mais holístico e de diversas áreas ao mesmo tempo. Um, outra questão que eu gostaria de trazer hoje tem a ver com o papel da diáspora, que eu penso que é certamente um ativo por explorar. Os portugueses espalhados pelo mundo são, como eu, como a Mónica, embaixadores naturais do nosso talento e muitos trabalham em empresas e instituições de referência, mas faltam estas estruturas que facilitem colaborações e possibilitem o regresso daqueles que querem investir em Portugal. Um excelente exemplo que eu comecei a notar tem a ver desta nova dinâmica, tem a ver com a criação do jovem conselheiro da diáspora portuguesa, uma iniciativa que reúne jovens portugueses em posições de destaque pelo mundo, com o objetivo de contribuir ativamente para projetos concretos daquilo que é o Conselho da Diáspora Portuguesa, criado no período quando o Durão Barroso estava a presidir, e atualmente o programa conta com 16 jovens conselheiros que criam um espaço onde as novas gerações têm voz ativa na definição do futuro do país. E eu penso que estas redes são fundamentais para fortalecer a conexão entre o talento global e as oportunidades locais, mas permitindo também que a diáspora jovem ajude a abrir portas para colaborações internacionais, ou seja, pensar como é que conseguimos também reduzir este gap geracional e tornar uma conversa cada vez mais ampla. Por fim, eu gostava de falar sobre propostas e algumas ideias para potenciar esta conexão. A primeira seria criar um programa nacional estratégico no âmbito do design que permita que designers trabalhem diretamente com empresas e instituições na resolução de desafios reais. O segundo, apoiar o regresso do talento a Portugal com incentivos para que queiram regressar e investir no país. E assim, desta forma podemos posicionar Portugal como um polo de inovação sustentável, atraindo projetos que combinem design, tecnologia para resolver desafios globais. Acho que é importante também reforçar a presença internacional do talento nacional, ou seja, incentivar esta participação de conferências, competições globais, ou seja, compreender sempre como é que a partir de Portugal conseguimos manter uma rede global e crescer ainda mais. E por último, reconhecer o impacto económico do regresso dos jovens e no desenvolvimento da nossa economia, colocando no centro da estratégia do desenvolvimento do país. Uma última mensagem, de passar a palavra à Mónica, seria com o mote também do qual é que é o nosso compromisso com o futuro. Eu acho que Portugal tem tudo para ser uma referência global em Muito bem, meus criatividade. meninos. Mas para isso é fundamental que as empresas, instituições e governo se comprometam com o talento, com aquilo que é a experimentação ágil e a valorização do pensamento multidisciplinar. Eu acho que a última questão que vos deixo é, eh, estamos prontos para transformar o potencial em impacto real, ou seja, eu penso que desde sempre que eu vi que a minha geração era a geração mais bem preparada e todas essas frases feitas, mas quando é que este potencial realmente se transforma em mudança real? Obrigada. Já é mais que está Sim, com. sim, sim, tem razão. Muito obrigada, foi uma nota de introdução fantástica, de alguém que de facto vive bem estes temas e futuramente também teremos oportunidades noutros contextos de continuar estas dinâmicas. Passamos agora à Mónica e depois temos uma conversa entre todos. Mónica, faz favor. E mais uma vez, Obrigada. obrigado também pela disponibilidade, está bem? Como te gosto. Obrigada, Jalma. Obrigada eu pelo convite. Começar também um bocadinho com uma breve introdução sobre mim e o meu percurso. Sou originária de Setúbal, formada em Portugal em comunicação, portanto, domínio próximo da Inês também. Estou emigrada na Bélgica, como já me referiu, há
bocadinho mais de 20 anos e construí aqui a minha carreira no domínio da consultoria, onde felizmente tive boas oportunidades para progredir na carreira até chegar em 2017 ao cargo de diretora-geral da Weber Shandwick, que é a segunda maior agência de comunicação a nível mundial, e estou aqui a liderar o escritório de Bruxelas. E desde há ano e meio estou também envolvida no Conselho da Diáspora Portuguesa, que Inês também referiu há pouco, onde, entre muitos outros temas estrategicamente importantes para Portugal, temos também abordado os desafios do talento. Quando o Jaime lançou este tema, eu comecei por refletir um bocadinho naquilo que me fez sair de Portugal e estabelecer-me na Bélgica, mas não querendo tomar a minha experiência como uma experiência universal, e tenho também a noção que esperemos que pelo menos nestes 20 anos Portugal tenha evoluído um pouco mais. Coloquei também a questão a uma jovem colega que tenho na equipa, que é portuguesa, que tem um percurso académico equivalente ao meu e que vai para Bruxelas há cerca de ano e meio. E, curiosamente, ou não, as razões que a Jéssica invocou para sair de Portugal foram muito semelhantes às minhas. Começando pelo interesse em explorar uma carreira internacional, ver, experimentar aquilo que se faz cá fora, contactar com pessoas de culturas e nacionalidades diferentes, fundamentalmente uma oportunidade para expandir os horizontes pessoais e intelectuais. Isto também combinado com aquilo que não tínhamos em Portugal, ou seja, a falta de oportunidades que a Inês também referiu, pelo menos para certos perfis, certamente na minha área, e onde para jovens em início de carreira ainda há muita precariedade. Na altura eu lembro-me que era saltar de estágio em estágio, a maior parte deles não remunerados. Espero que essa seja uma das coisas que se tenha finalmente alterado em Portugal, mas geralmente, e acho que isso infelizmente é uma das coisas que, apesar de ter havido alguma progressão, continua a ser um problema, salários baixos que acabam por dificultar o início de uma vida adulta independente dos pais, sair de casa, e especialmente acho que hoje em dia, ainda mais que aquilo que era há 20 anos, o preço das rendas que vemos regularmente nas notícias continua a ser absolutamente desproporcional para aquilo que é o rendimento médio dos jovens portugueses. Isto são, no fundo, as razões para sair. Mas depois de se estar cá fora, vai-se tornando, no fundo, cada vez mais e mais difícil de se perspectivar um retorno. Isto porquê? Porque aqui o que encontramos são oportunidades de progressão na carreira, estão mais ao nosso alcance, conteúdo de trabalho interessante, oportunidades mais cedo na carreira também de ter mais responsabilidades, de certa forma, empresas em que a meritocracia funciona, existe um verdadeiro elevador social, não só a nível da sociedade, mas internamente na vida das empresas, e consequentemente também uma maior oportunidade para evolução dos salários ao longo da carreira. O que acaba por levar também, isto é um outro aspecto interessante, a um ambiente e uma perspectiva de vida um pouco mais otimista, onde nivelamos as nossas expectativas por cima, onde vemos mais oportunidade de mudar de emprego, mudar de carreira se achamos que onde estamos já não estamos bem, onde, por exemplo, a idade não é um obstáculo à mudança, ou seja, vemos pessoas mudar de emprego tão tarde como 50 anos ou até mais, não é tarde para recomeçar um novo trabalho numa nova empresa. E porquê? Porque fundamentalmente não há receio de mudar, não há receio de mudança, porque dada esta mobilidade não se tem receio de se perder o que já se tem, que eu acho que é uma coisa que ainda existe muito a nível do mundo empresarial em Portugal e a forma como abordamos as nossas carreiras. E finalmente, no caso da Bélgica, outra coisa também, a qualidade de vida que todas estas outras oportunidades acabam por nos proporcionar. E eu sei que às vezes é uma das coisas que se diz qualidade de vida. É certo que a Bélgica não é conhecida pelo clima maravilhoso, e eu já me estava a referir isso, como está o tempo em Bruxelas hoje, mas a verdade é que o acesso à habitação, o acesso a cuidados de saúde, a oportunidade de se construir família, laços de amizade, ou seja, os meus pais estão agora aqui há cerca de um mês a ajudar com os miúdos, eles dizem que vão aos parques e ficam absolutamente surpreendidos com a quantidade de famílias que têm 3 crianças ou mais. Em Portugal sabemos como está o custo da natalidade, e estas duas coisas estão profundamente relacionadas, porque claro que se não se tem perspectiva de carreira, de melhorar salários, como é que se vai ter uma casa, como é que se vai construir uma família, tudo isto está
intimamente relacionado. Mas também, mais ao lado disso, acesso ao lazer, acesso à cultura, Bruxelas é uma cidade bastante vibrante, apesar de ter a mesma dimensão de Lisboa, digamos. Falta-nos o mar, falta-nos o sol, mas temos muitas outras coisas. Mas, caso pessoal à parte, acho que é um verdadeiro problema aquilo que estávamos a mencionar e que alguns destes fatores que a Inês também mencionou. Portugal progrediu imenso a nível de qualificações. Estava a ler um artigo referente do Expresso que referia que entre 91 e 2008 o número de diplomados aumentou em 350%. E isto é enorme. E sabemos também que, especialmente na última geração, continua a crescer. E é claro que com este investimento pessoal na formação vem também esta perspectiva de ter uma vida melhor. E se as oportunidades não se concretizam, na melhor das hipóteses, são jovens que imigram, e isto é perda de talento para Portugal, mas é óbvio que as pessoas imigram à procura de uma vida melhor, melhores oportunidades de pôr em prática tudo aquilo que aprenderam ao longo da sua vida académica e de poderem ter uma contribuição ativa e produtiva na sociedade. Mas, na pior das hipóteses, juntam-se ao grupo dos resignados, que é também uma coisa que eu vejo a certo nível das pessoas que acabam por ficar e que acabam por se resignar àquilo que têm, apesar de não ser o melhor a que podiam aspirar, digamos. Não vos quero assoberbar com números, mas também vi um outro estudo que foi lançado ano passado pela Business Roundtable, que também tinha dados bastante interessantes. Somos neste momento o 8º país do mundo com mais imigrantes. Destes, 1/3 são jovens entre os 15 e os 39 anos, jovens ou jovens adultos. Atualmente, uma em 4 pessoas, ou seja, neste inquérito que foi feito, uma em 4 pessoas pensava sair de Portugal, ou seja, é um problema que tende a agravar-se. E que este era um desejo ainda mais real ou ainda mais forte nas gerações mais novas. Estamos a falar de profissionais qualificados, talento que faz falta a Portugal, mas talento que, por não ter essas oportunidades, acaba por sair. E saem, e 3 em cada 5 não pensam regressar, precisamente pelas oportunidades que encontram cá fora. Ou seja, isto é preocupante. E quando pensamos em que o que temos que fazer para reverter esta tendência, como falava a Inês, precisamos de um setor empresarial que ofereça mais, que seja mais dinâmico, que ofereça mais oportunidades, que valorize esse talento, e a parte da valorização, oportunidades de formação interna, oportunidades de mobilidade dentro das empresas, mobilidade lateral para experimentar várias funções dentro de uma empresa, mas também mobilidade vertical. O problema do nível salarial em Portugal, eu sei que este é um grande debate e que, apesar de ter evoluído muito ao longo dos anos, deixo-vos só mais um número. Neste momento, o salário médio em Portugal, e isto segundo os últimos dados do INE de fevereiro, estava em 1.602 euros, salário médio em Portugal. Na Bélgica, o salário médio está em 4.000 euros. Vejamos a diferença. É óbvio que quando se dá o salto, como é que se volta a atrair o talento de regresso, não é? Porque, lá está, o sol, as praias, a comida é tudo maravilhoso, mas isso não paga as contas ao fim do mês, isso não leva a uma perspectiva de melhorar a vida para além daquilo que foi daquilo que as gerações anteriores conseguiram, e acho que isso é também a diferença, é que a perspectiva provavelmente da minha geração comparada com a geração dos meus pais, é claro que houve um salto e uma melhoria, mas não sei qual é a perspectiva de futuro para as gerações seguintes se esta evolução continuar esta trajetória. Por isso não me quero alongar mais, mas acho que resume muito estas 3 coisas: é oportunidades de emprego, oportunidades de carreira e a qualidade de vida, em que os salários médios mais elevados são um pilar absolutamente fundamental. Muito bem. Está muito bem. Esta será uma sessão, sobretudo, de discussão, e acho que quer a Inês, quer a Mónica fizeram muito bem esta primeira introdução, sinalizando aquilo que é a sua perspectiva sobre o tema e algumas questões. Portanto, nós temos aqui pessoas muito interessantes, ligadas a diferentes áreas. Eu vou, como é habitual, tentar sinalizá-las também para ajudar na discussão. Normalmente, Inês e Mónica, juntamos grupos de 3, 4 questões e depois vocês vão também comentar. Se calhar hoje começo aqui com o Paulo Faustino, que é o editor da MIR 21 e que também tem apoiado, e agradeço imenso a realização destas sessões. Paulo,
O Paulo, que entretanto saiu. Não, estou aqui, estou aqui. Está bem. Muito bem. Paulo, uma questão e um comentário e alguma questão para a Inês e para a Mónica. E Bom, obrigado pelo apoio que tem dado também. não, Eu já gostava de dar uma nota, estas 250 sessões é um trabalho do Sharing Nós, mas o Paulo e a B21 também têm apoiado muito e fico grato por esse apoio conjunto que temos. Muito bem. obrigado, Jaime. Obviamente que é sempre ótimo apoiar boas causas e esta é uma excelente causa e, de facto, o sucesso que tem ocorrido nestas sessões fala por si próprio. Portanto, temos sessões com 150 pessoas, pessoas de top mundial, enfim, de facto é indiscutível a capacidade de mobilização que particularmente tens e o mérito é essencialmente teu. Bom, dito isto, antes de mais, boa tarde a todos. Bom, eu creio que as foram de facto bem resumidas, ou bem resumidos os problemas, portanto, eu destacaria, por um lado, de facto, o elevador social em Portugal não está a funcionar muito bem, pronto, é uma ideia que eu aqui destaco, que foi referida, e de facto que o sol e praia e a boa comida não pagam as contas, portanto, são duas ideias-chave. Eu sou diretor de um mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas da Universidade do Porto. Obviamente que este tema é um tema que me é bastante, enfim, tenho bastante interesse em participar e discutir. Portanto, às vezes, por um lado, às vezes confronto-me com uma perspectiva otimista e outra pessimista. A otimista é que, de facto, conseguimos, mesmo com as condições, ou as débeis condições que temos, acho que conseguimos ainda assim conseguir também atrair algum talento e não é só talento que vai para fora. Por exemplo, no mestrado que eu sou diretor, cerca de 65% são estudantes estrangeiros e não são só do Brasil ou da América Latina. São de várias partes do mundo, vários continentes, incluindo a China, etc. E, portanto, e alguns deles, de facto, ficam cá ou querem ficar cá. Pronto, alguns são mais, aceitam mais, depois também depende do projeto de vida de cada um. Alguns aceitam, digamos, outras condições menos materialistas, que ainda assim Portugal consegue atrair. Obviamente, quem quiser ser mais ambicioso do ponto de vista salarial, é difícil, de facto, encontrar boas opções em Portugal. E, portanto, eu não sei o que é que posso acrescentar, não tenho propriamente soluções para isto, acho que os problemas foram identificados, já temos isto identificado há muito tempo, os decisores políticos, as empresas, as organizações, toda a gente sabe que este é um problema endémico de Portugal. Digamos, como é que conseguimos de facto criar melhores condições? Não tenho uma solução para isto, acho que ninguém tem, mas sobretudo o que eu acho que falta em Portugal é uma capacidade, os diagnósticos estão feitos, é uma capacidade de ação. Por outro lado, quer-me parecer que os partidos políticos estão pouco abertos à sociedade. Portanto, esse talvez seja um problema, digamos, um bocado endémico dos principais partidos políticos. Estão pouco abertos à sociedade, portanto, funcionam um bocado em circuito fechado. Isso é também por isso que surgem os movimentos de ativismo social, uns, digamos, com fins mais nobres, outros nem por isso. Mas, de facto, o ativismo social surge como uma incapacidade de resposta dos partidos tradicionais, em certa medida, é isso que legitima e justifica o ativismo social. Bom, e a minha pergunta e comentário nisto é, objetivamente, o que é que se pode fazer, tendo em conta também que os países onde digamos, as nossas oradoras vivem, também têm-se confrontado com imensos problemas, portanto, não são propriamente um exemplo. Aliás, hoje não há bons exemplos quase de países que sejam totalmente promissores quanto ao futuro das novas gerações. Nós tínhamos uma vantagem até há pouco tempo, que era, apesar de tudo, tínhamos salários baixos, mas tínhamos um custo de vida, digamos, mais acessível face às grandes capitais europeias. Hoje essa diferença é menor e os nossos salários não aumentaram, portanto temos de facto um déficit maior. Bom, eu acho que, sobretudo, nós precisamos ser mais práticos, organizados e decisões mais de longo prazo. Pronto, agora, como é que isto se faz na prática, sinceramente, Muito bem. não sei, mas gostava Sim. perguntar Depois de. às nossas oradoras alguma sugestão que lhes ocorra em termos práticos e objetivos, alguma recomendação para os governos, por exemplo. Muito bem. Muito bem, Paulo. Fantástico, sim, senhor. Passamos ao Pedro Afonso, que está aqui connosco, que é o CEO da Vicens e é uma pessoa muito preocupada também com a questão do talento. Pedro, algum comentário breve ou alguma questão às nossas ilustradoras? Sim, eu podia fazer aqui vários comentários, mas se Eu calhar sei, vou eu só sei. enviar, vou só enviar aqui duas perguntas.
Muito a cada bem. uma delas, que é, já agora, pronto, eu acho que, a minha opinião, isto é pessoal, portanto, não é nada mais do que isso. Eu acho que o grande tema, portanto, eu acho que não há um grande problema ao nível, por exemplo, da nossa academia, ao nível das nossas universidades, porque eles têm provado. Estou a falar mais das áreas que conheço melhor, gestão, engenharia e até o direito, de alguma forma, mas, portanto, sobretudo gestão e engenharia, têm provado que se conseguem colocar em rankings internacionais e os alunos que saem, todos conseguem uma colocação profissional fora de Portugal, o que significa que estão a formar bem, porque estão a formar talento com capacidade de ser projetado onde quer que exista trabalho no mundo. Portanto, penso que aí o trabalho está a ser bem feito, como prova ao mercado, não é? O que falta é que as empresas, a minha classe, se quiserem, falta muita coisa. E a Inês foi falando do tema do design. Às vezes as pessoas pensam que design é um post no LinkedIn ou uma, uma, Um boneco um qualquer. artigo no jornal, portanto, e não é, tem que ser estratégico, como disse bem. E depois há um outro problema, que é um círculo que a gente tem alguma dificuldade em desmontar, e aqui há alguma verdade, que é as expectativas das pessoas acabam as escolas cheias de sonhos e cheias de vontade de fazer coisas e de provar, e depois 90% das empresas não têm sensibilidade, e isto não é mecânico, é uma questão de sensibilidade, é uma questão biológica, de abraçar essas pessoas, de lhes dar espaço e de partilhar com elas o valor que é criado. Nós estamos sempre a falar de distribuição de valor, falamos pouco de criação de valor. De facto, tem que se começar por criar para depois partilhar. Mas faltam as duas coisas: falta criar e depois falta, de alguma forma, partilhar. Portanto, deixo aqui duas perguntas para elas, que é o que é que as empresas ou alguém no país tinha que fazer para voltarem para cá. Muito bem. E para terminarmos esta primeira ronda, temos aqui também a Denise, que é uma pessoa muito preocupada com a marca Portugal e com essas coisas todas que têm a ver com a promoção do país. Denise, quer colocar uma questão aos nossos jogadores para passarmos a eles? Jaime, eu agradeço imenso. Eu estou num sítio com muito barulho e tive Muito bem. muita dificuldade em acompanhar. Eu preferia ouvir as respostas às questões que foram colocadas e depois, Está bem, está bem, está então, bem. com mais serenidade, se houver oportunidade, colocar. Sim, Está sim, bem, sim. Jaime? Deixa eu Mas só olha, ter. é uma oportunidade para os cumprimentar, que já há algum tempo estava ausente, mas Muito bem, passarei sim, a estar senhor. mais presente. Obrigada. Muito Um bem. abraço. Então passo ao Miguel Henrique, que está aqui connosco também. Miguel, quer colocar uma questão às jogadores para passarmos a eles e depois passarmos na segunda ronda? Miguel, não sei se nos está a ouvir. Penso que estamos aqui com algum problema de. Muito bem, então se calhar passamos. Fernando Ilhéu, está aqui connosco também. A Fernanda é uma pessoa muito ligada aos temas da China e da globalização. Jaime, o Miguel desligou, mas agora voltou a ligar o microfone. Está bem. Miguel, quer então colocar uma questão, quer à Inês, quer à, à Mónica? Penso que está aqui um problema de comunicação, que às vezes acontece. Muito bem, sem problema nenhum. Portanto, Fernanda Ilhéu, está-nos a ouvir, né? Estou a ouvir muito Muito bem, bem, sim, senhor. obrigada. A Fernanda é uma grande entusiasta também da globalização e da China e isso tudo. Alguma nota ou alguma questão aqui para os nossos jogadores? Jaime, obrigada e parabéns à Mónica e à Inês pelo percurso que estão a fazer. Ehm, Bem, estes assuntos para mim fazem parte da minha vida. Eu saí de Macau, saí de Portugal com 20 e poucos anos, tinha acabado o curso e o primeiro sítio onde estive na Dinamarca um ano, depois regressei e ao fim de 2, 3 anos fui para Macau onde tive 18 anos. E, portanto, toda a minha vida foi ligada a estes temas estando fora, continuando ligada cá, como é que nós podemos contribuir com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o evoluir de Portugal e com o progresso de Portugal. E eu acho que isto coloca-se a maioria das pessoas que estão fora, mas que depois encontram uma espécie de um muro quando chegam a Portugal e falam, porque um dos grandes problemas é de facto as empresas, mas as empresas têm
o mainstream que são os empresários. Eu não posso mudar o mindset dos empresários e, portanto, não os posso levar todos para fora e pô-los lá 2 ou 3 anos a viverem e depois dizer, ok, então agora já perceberam como é que isto se faz no mundo, vamos lá pensar de outra maneira. Não é que eles não sejam muito bons em termos, às vezes, profissionais, são. A sua mentalidade é que não dá. Portanto, das duas, uma, ou não criam valor, se não criam valor, quer dizer que não tornam a percepção dos produtos apetecíveis para o consumidor, portanto, não os podem vender caros. Se não podem vender caros, não podem pegar salários altos, isto é normal, pronto. Ou então, eles vendem os produtos caros, eles têm umas margens muito grandes e ninguém os obriga a proceder de outra maneira. Portanto, esta diferença salarial que existe nas empresas é uma coisa completamente criminosa, quase. Quer dizer, a diferença entre quanto é que ganha um técnico ou até um diretor para aquilo que ganha o top management da companhia, o leque é uma coisa extraordinária. E quando se olha para isto, diz assim: mas quando é que eu chego lá acima? Ah, nunca chego, quer dizer, é impossível. Então o que é que eu vou fazer? Bem, vou para outro sítio onde haja um Exato. mercado que cresce, onde há empresas que percebem esta dinâmica e onde eu posso, de facto, fazer qualquer coisa. Se eu tivesse ficado em Portugal sempre, eu não tinha a minha experiência profissional. Podia ter sido uma coisa muito pouco interessante. E no meu caso foi interessantíssima. Por isso eu percebo perfeitamente e não tenho muita ilusão que isto se muda, a não ser que se mude internamente. E, obviamente, com o Muito bem. apoio dos que estão fora, mas nem Sim, sempre é senhor. fácil. Muito bem. Inês e depois Mónica. E depois vamos a uma segunda ronda. Comentários e respostas ao Paulo Faustino, ao Pedro Afonso e à Fernanda. Acho que, começando pelo ponto que a Fernanda levantou agora no final, que acho que também vai muito de encontro com o Pedro Afonso também estava a dizer. Acho que o Pedro perguntou o que é que me faria a regressar. Eu acho que continuando eu continuo a trabalhar a partir daqui com clientes portugueses e tudo mais, mas sinto que esta diferença a forma como as pessoas pensam os problemas e têm mindsets diferentes é mesmo uma questão-chave, porque o facto de, ok, mesmo vivendo sempre em Portugal, ficando sempre trabalhando dentro da mesma empresa, sem grande diversidade, sem perceber os contextos e realidades, acho que tem sido também uma barreira para esse crescimento. Por isso, eu penso que nesta fase, regressando, apenas faria sentido se houvesse mesmo um grande shift naquilo que é o pensamento para a resolução de problemas. E acho que também é interessante, por exemplo, comparar, no caso da restauração, por exemplo, eu tenho visto, acompanhado à distância que há imensas empresas, restaurantes novos já a abrir, no caso de restaurantes e de hotelaria, e a maior parte são de pessoas estrangeiras que se estão a estabelecer em Portugal e que estão a conseguir aumentar aquilo que são os preços, ou seja, criar valor no produto e fazer com que também, no caso dos centros, por exemplo, de Lisboa, do Porto, ser cada vez mais multiculturais, ou seja, perceber o que é que estas figuras internacionais estão a levar para Portugal e como é que nós, muitas vezes fica esta ideia de os portugueses já estão cá há tanto tempo e ainda não pensaram, ainda não tinham pensado nisto, neste shift, ou seja, acho que esta componente do mindset e da mudança acho que é mesmo essencial para mim. Muito bem. Mónica. Ah, uma, duas coisas, completamente de acordo também com o que a Fernanda disse, e o Pedro, que sem criação de valor é claro que é muito difícil conseguir essa progressão de salários. Mas tocava também num outro ponto que também me é muito caro, que é a cultura empresarial. E mais uma vez, eu estou fora de Portugal há 20 e muitos anos, mas ainda tenho família que está no ativo, tenho amigos que estão no ativo. E bem, Portugal, mas contactos não é? Ó, Mónica. E Sim, bem, sim, sim, Portugal, sim, sim. Vou a Portugal, mas pronto, não tenho contacto com o mundo empresarial, contacto direto com o mundo empresarial em Portugal, mas dá-me um pouco a sensação que a mentalidade empresarial não evoluiu muito, no sentido, por exemplo, de empoderar o talento também, ou seja, de criação dessas oportunidades
internas para valorar as ideias, não importa de onde é que elas vêm na empresa, ou seja, ainda muito uma ideia hierárquica de onde podem vir as ideias, de onde podem vir as boas ideias e de como valorizar os jovens talentos e apoiá-los, ou seja, também um apoio contínuo à formação de quando se identificam esses talentos de topo, como retê-los também nas empresas, é também apostando em programas de formação diferenciados e que podem ajudar e abrindo essas oportunidades. Ou seja, mas para isso também, como a Inês tinha dito, é importante que a nível de topo não haja uma estagnação, que haja rotatividade, que haja essa oportunidade para as pessoas continuarem a progredir dentro da empresa, porque como dizia a Fernanda, se não é dentro dessa empresa, vão à procura no outro lado, e se não é em Portugal, vão à procura lá fora. Não sei se isso responde um pouco à questão do Pedro. Eu, neste momento, com 23 anos, e pronto, também construí a minha família cá, para mim seria difícil ir, mas eu acho que são um pouco estas as pistas, porque para mim, provavelmente já não há oportunidade para voltar, mas para pessoas que estão cá, se calhar há 5 anos, ou um pouco menos, e terminamos isto também no trabalho que estamos a fazer com a diáspora, que há, digamos, esta janela quase mágica dos 5 anos, que é o tempo ainda de retorno, de possibilidade de retorno, porque lá está, é bastante importante e eu acho que tem de se também desmistificar, ou seja, não devemos querer parar completamente a fuga de talentos, porque isso em si não deveria ser um problema, porque as pessoas vêm cá fora, vêm outras coisas, têm outras experiências e enriquecem. Mas a questão é depois como trazer isto de regresso a Portugal, ou por um retorno permanente a Portugal, ou por pelo menos estimular essa troca de experiências para poder enriquecer o país. E isto não... Tentamos, por exemplo, fazer isto através do Conselho da Diáspora, e ainda bem que existe esta estrutura e vamos tendo projetos para tentar trazer aquilo que aprendemos e que construímos cá fora, trazer um pouco disso para Portugal. Mas a pergunta que o Paulo Faustino tinha colocado, que é também a nível governamental ou a nível do país e dos decisores, que outras coisas podem fazer? Eu acho que aí são um bocado os problemas estruturais da economia, como se dizia, que ainda não foram... Continuamos a empurrar um pouco com a barriga, porque tem que se também criar ou fomentar um regime em que as empresas possam, se calhar, tomar mais riscos para conseguirem crescer. E ao crescer, ou seja, não podemos ser só a economia do serviço e a economia do turismo. E eu sei que noutros setores, pelo menos, e sei que no norte de Portugal já existe muito que se vai fazendo a nível do setor da biotecnologia, muita aposta a nível das energias renováveis, por exemplo, e espero que isso seja a chave para continuar a fazer essas transformações e essas mudanças, mas acho que não seria mau acelerar e não seria mau pensar como apoiar mais essas empresas que são inovadoras, que tomam riscos e que possam criar mais empregos e mais empregos de valores, e de apoiar essa subida de oportunidades e a nível também de remuneração em Portugal. Mas claro que não se vai conseguir fazer tudo em 2 anos, mas tem que se começar. Muito bem, Mónica. Muito claro, como sempre, né? Muito bem. Falou-se há um bocado na questão empresarial e da formação dos empresários. Nós temos aqui connosco a Aida Chamissa, que é uma coach e que lida muito com empresários e gestores. Aida, algum comentário, alguma questão aqui às nossas ilustres jovens de talento? Aida, não sei se estás a ouvir. Isto hoje estamos aqui com uns problemas de comunicação. Muito bem. Aida, não está a ouvir, né? Pronto. Denise, quer colocar agora alguma questão depois desta primeira ronda? Jaime, isto está mesmo muito barulho. Eu estou a ouvir com tanta dificuldade que não imagina. Estou mesmo com Mas faça um pequeno dificuldade em comentário. acompanhar. Esqueci-me dos fones. A Denise é uma entusiasta destes temas e é interessante ter aqui também o seu comentário, mas não consegue fazer um pequeno Mas, comentário? mas uma questão que eu gostaria de colocar que é um bocadinho lateral. Pronto, estas medidas de tentativa de retenção de talento através destes incentivos à habitação,
do teletrabalho que permite também a algum talento ficar em Portugal, trabalhando para empresas estrangeiras, obviamente, mas permanecendo cá, serão. Eu sei que já foram colocadas algumas questões, se calhar isto já foi respondido, ou é um bocadinho redundante, mas eu, como estou com dificuldade em Sim, sim, acompanhar, em ouvir, muito bem. não consegui perceber se alguma das oradoras teve a oportunidade de responder a isto ou não. Essas questões serão, de facto, fundamentais e serão o suficiente para, prevalecendo aqui uma questão de qualidade de vida, talvez, face a outras situações que eventualmente no estrangeiro se poderão propiciar, como a ascensão na carreira, ganhar melhores ordenados, se bem que o custo de vida também será diferente no estrangeiro, não é? Serão suficientes para manter o talento cá, ou de facto esse peso da ambição legítima que as pessoas possam ter, e outros fatores, pesam mais? Gostava de Muito bem. ouvir isto, Sim, senhor. da parte Acho da que Inês e da também da Mónica. Mónica. É uma questão muito pertinente. Pronto, temos aqui o João Gomes, que é uma pessoa que tem trabalhado nos últimos anos mais na área do setor público e do Estado, e em particular das tecnologias, e tem também aqui uma dimensão de análise que é um pouco complementar. João, quer colocar aqui alguma questão, algum comentário às nossas oradoras? Talvez só uma questão de como é que vêm nos países e nos meios onde estão envolvidas, hum, o trabalho remoto ou o trabalho híbrido, como é que está a evoluir e as tendências, o impacto e que tendências é que estão a ver nas vossas organizações e nos vossos clientes. Muito bem. Pronto, o Dr. Carlos Costa dá-nos sempre o prazer de estar aqui connosco, é um gosto tê-lo connosco, ilustre economista e de referência. Dr. Carlos Costa, quer também colocar alguma questão, algum comentário? É sempre um gosto. Estão-me a ouvir? É que eu estou a conduzir, estou na viatura. Estamos a ouvir, Steve, faz favor. Bom, eu gostei muito das intervenções. Eu gostaria só de fazer um pequeno ponto que é de semântica, mas que é importante. Eu não gosto da expressão retenção de talento. Eu gosto muito mais da expressão atração de talento. Porque a expressão retenção de talento tem uma visão limitativa da mobilidade dos talentos nacionais, enquanto que a visão atração de talento tem uma visão de promoção do cosmopolitismo. E eu acho que a promoção do cosmopolitismo é importante para, não só para dar oportunidade aos talentos nacionais para adquirirem experiências no exterior, como para atrair outros talentos para o sistema produtivo nacional. E o que é importante é o casamento entre o talento e a necessidade. E cortar as pernas a alguém só porque há um mismatch não parece correto e não é eficiente. Portanto, por favor, falem da atração de talento. E, obviamente, a atração é tanto sobre o talento doméstico como o talento disponível no mercado europeu. Isto para também dar a oportunidade a que os portugueses possam beneficiar desse mercado interno, o mercado único de talento europeu. E é tudo e muito obrigado. Sim, senhor, muito bem. Comentários. Agora começamos com a Mónica e depois passamos à Inês, está bem? Muito bem. Mónica. Okay. Ótimo. Não, completamente on board com o comentário do Carlos agora. Como eu tinha dito, acho que é muito importante e não mistificar esta ideia de que é necessariamente mau o facto de se emigrar ou de ser expatriado durante alguns anos. É a questão mesmo como é que se atrai o talento. Mas relativamente às outras questões e a flexibilidade das formas de trabalhar e o trabalho híbrido, Portugal acho que é um excelente destino para os nómadas digitais e acho que começou durante a pandemia e acho que é para continuar. Aí uma das coisas que eu acho que isto não é um problema para Portugal, isto é um problema para a União Europeia, porque na minha empresa tenho essa situação de colegas portuguesas que queriam continuar vinculadas à empresa, mas queriam regressar a Portugal. E isto a nível seja de regimes laborais e de segurança social é um pesadelo absoluto, ou seja, aí a única via é que cada pessoa tem depois que escolher se quer tornar-se independente e ser consultor a nível independente, que é também uma possibilidade, mas pronto, manter estes vínculos laborais mais permanentes com os diferentes regimes de mercado de trabalho e regimes
laborais é um desafio, mas para mim, da minha perspectiva, eu acho que quanto mais se possa flexibilizar o mercado de trabalho e flexibilizar neste sentido, de forma a dar e a criar mais oportunidades, não para se descartar de responsabilidades relativamente às equipas, acho que seria extremamente importante, porque lá está, depois acabamos por perder, nós enquanto empregadores, oportunidades de ter o melhor talento, porque se a localização acaba por ser uma barreira. Mas é também verdade que, e isto 5 anos depois da pandemia, tem que se encontrar, mesmo a nível das empresas, o equilíbrio entre o trabalho remoto e o trabalho presencial, e que acaba por depois às vezes também criar alguns problemas relativamente ao número de nómadas digitais que se pode ter na equipa. Mas tudo isto para dizer que, por exemplo, na minha experiência pessoal, na empresa em que estou a liderar, temos neste momento um regime presencial de uma média de 2 dias por semana no escritório e o resto em remoto. E quando falamos em remoto, temos também, até porque temos uma equipa que é bastante multinacional, também temos previsto até 6 semanas de trabalho remoto no estrangeiro. Muito bem. Ou seja, tentamos tudo o máximo Sim, sim. para fazer o mais possível para atrair e reter o nosso talento. Muito bem, sim, sim, Mónica, muito claro. Inês, Um, Aqui acrescentar também a componente do trabalho remoto, eu acho muito interessante também a forma como o trabalho remoto muda aquilo que é a ligação entre as equipas. Eu, há cerca de um mês, como referi no início da talk, mudei de empresa. E na empresa onde estava antes, o regime de trabalho era híbrido, ou seja, tínhamos 2 dias em casa, remoto, e depois 3 dias presenciais. E estávamos num open space com 100 pessoas e não havia grande interligação, grande relação entre as pessoas que estavam fisicamente no mesmo espaço. E eu agora, na empresa que estou, a empresa é completamente fully remote. Temos escritórios no One World Trade Center e temos escritórios também em Portland e trabalhamos com clientes globais, Google, Nike, etc. E temos completamente remoto, uma reuniões diárias e a equipa é muito mais unida e muito mais eficiente do que uma equipa híbrida e comunica muito mais entre si. Por isso, eu acho que é interessante perceber que olhar para o trabalho remoto como uma ferramenta de eficiência e este atrativo, porque eu senti uma diferença de equipa, de comunicação e de troca de saberes e mesmo da maneira como a equipa está interligada. Antes era muito complicado ter uma reunião com o meu chefe, tinha que marcar, tinha que agendar, sempre muito complexo, e agora numa empresa com uma escala muito maior é muito mais fácil essa interação. Por isso, acho que é sem dúvida algo a reter e também outra questão de eu, na empresa anterior, apesar de ser um regime híbrido, também tinha a questão de poder, durante o verão, principalmente, o verão e a sim, época do sim. final do ano, conseguir trabalhar a partir de Portugal. Ou seja, vieste também, como a empresa, apesar de estarmos sediados nos Estados Unidos, a nossa equipa era maioritariamente metade europeia, metade asiática, tinha sempre esta questão de podermos passar pelo menos 1 ou 2 meses por ano no nosso contexto inicial e conseguir ter esta também agilidade e poder, no nosso caso, poder aproveitar o Muito bem. sol português durante o verão. Eu tinha também só aqui mais uma questão que queria levantar e também para, no fundo, apoiar aquilo que a Mónica tinha dito na primeira ronda de perguntas. Eu acho que uma questão essencial também é a mentoria. Eu sinto que em Portugal às vezes não há uma grande abertura para uma mentoria desinteressada, isto é, ou seja, não estamos a fazer mentoria para algum ganho para a empresa, ou seja, estamos a fazer mentoria pela passagem de saberes, e eu sinto que a mentoria que eu tenho tido a oportunidade de ter aqui, ou seja, eu tenho acesso a cargos dentro da empresa com outro destaque, independentemente da minha idade, mas sim daquilo que eu consigo fazer e o valor que consigo trazer à empresa. E por último, também para comentar aqui o que a Denise tinha mencionado,
eu acho que é preciso desmistificar o conceito de ambição. Eu acho que em Portugal a ambição ainda é visto muito como algo negativo. E eu acho que a ambição dos jovens vai além da estabilidade. Muitos querem trabalhar em projetos desafiantes, com impacto global e acesso às redes internacionais. E embora haja estes sinais positivos em Portugal, como este crescimento de startups portuguesas e investimento, eu penso que a questão da burocracia, carga fiscal e dos salários continuam a ser esta barreira. E, e é preciso não só fortalecer esta componente de condições económicas em Portugal, mas também fortalecer esta cultura de inovação para conseguir fazer esta tal atração dos jovens. Muito bem. Nós temos aí a Margarida Costa e se calhar mais duas outras questões para uma segunda ronda, mas agora o Alberto Castro não está aqui, pois não? Penso que não. Portanto, o Alberto Castro, que é o antigo diretor da Católica do Porto, mandou-me há um bocado uma mensagem. Não sabia se podia estar, mas se não estivesse, pediu-me para ser portador de uma questão para a Inês. Tem a ver com os Estados Unidos. Nós temos nos últimos anos muitos visitantes americanos, muitos turistas americanos, pessoas que têm comprado inclusive a casa em Portugal, como sabemos, em Lisboa, no Porto, isso tudo. Como é que a Inês acha da experiência que tem tido nos Estados Unidos que é possível nós atrairmos mais talento americano para Portugal? A pergunta não é Olha, minha, é dele. Eu estou sim, a sim, trazer. sim, sim. Eu acho interessante essa perspectiva, porque eu ainda há 2 semanas estive aqui no festival no Texas do South by Southwest. Que é um belíssimo festival, né? E todos os americanos com quem me cruzava, networking, etc., todos eles ou viviam os verões deles em Portugal a trabalhar, ou tinham amigos que tinham-se mudado para Portugal. Ou seja, eu acho que aqui é uma grande diferença, por exemplo, na altura em que anos anteriores, quando os meus avós imigraram para os Estados Unidos, com a minha imigração agora, é completamente diferente, porque quando se diz o nome Portugal, os americanos já compraram casa, já tiveram, querem visitar, têm clientes. Ou seja, eu acho que esta ligação está mais forte do que nunca. E, consequentemente, agora com a eleição do Trump, muitos deles. Tenho-me percebido também que preferirão fazer esta mudança, tanto para Portugal continental como para os Açores, que até ver como é que, por exemplo, o JFK criou uma rota muito interessante direta para São Miguel, para Ponta Delgada, e como é que isto fez com que muitos americanos, histórias de que adquiriram casa e passam meio ano lá, meio ano cá. É, eu acho que no fundo até seria mais necessário pensar o que é que podemos fazer para regulamentar para que também não haja demasiada presença hum, americana em Portugal. Ou seja, perceber como é que conseguimos encontrar aqui um Ou equilíbrio, seja, porque eu não acho que vamos não há. ser, não vamos ser colonizados pelos americanos, estou a brincar. Não, mas essa ideia de meio e meio parece muito interessante. Ou seja, muitos americanos passarem metade de cá e metade de lá, pode ser uma ideia interessante a trabalhar. Acho muito bem. Margarida, Boa tarde a todos. Gostei muito dessa pergunta. E não, Jaime, não vamos ser colonizados. Nós temos eu sei, outra estava a área brincar. que não se Estava, importa. estava a brincar. Eu vou falar, se calhar, um bocadinho em contraciclo. Eu trabalhei em Portugal, apesar de ter trabalhado também ligado à área internacional dentro da empresa onde estava. E estava aqui a ouvir-vos, nem era para intervir, mas ocorre-me uma coisa muito importante. Eu sou, para quem me conhece, uma portuguesa muito orgulhosa e muito feliz, e adoro o meu país. Eu acho que isso foi o ponto que mais fez com que eu não saísse daqui para trabalhar para outro sítio qualquer. E por outra coisa, também por questões pessoais minhas, que eu não desisto de lutar por aquilo que eu gosto e aquilo que eu acredito. E portanto, se eu acho que aqui estão coisas erradas, se eu me vou embora, não as resolvo. E eu prefiro resolver aqui do que resolver noutro sítio. Porque nasci aqui, certo, é verdade, eu e os meus antepassados, ou não me interessa, é a minha terra e de facto eu tenho muito interesse. Eu de resto, nela, eu de resto fui muito feliz e vou sendo muito feliz naquilo que faço e a trabalhar aqui. E esta palavra que eu vou repetindo para mim própria é que achei que era importante dizer. Eu acho que, e concordo muito com o Carlos Costa quando diz que eu gosto mais de atrair talento. E de facto é importante atrair talento e o talento atrai-se para onde as pessoas são felizes e onde as pessoas estão contentes, porque o que todos nós procuramos na vida é a felicidade e é estarmos a viver de uma maneira que nos satisfaz. Ora bem, isso leva-me ao seguinte ponto. Eu acho que a melhor maneira de nós atrairmos pessoas
é as pessoas acreditarem que aqui se é feliz. E para as pessoas acreditarem que aqui se é feliz, eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas que aqui já estão têm que estar felizes. Porque essas pessoas são os nossos melhores embaixadores, são as pessoas que mais conseguem que as pessoas cá fiquem. Ou seja, os pais dos filhos que se vão embora, se chegam a casa todos os dias, infelizes e chateados com o seu trabalho, desmotivados, não inspirados, é óbvio. Até há alguns que dizem, ó filho, eu quero que tu vás estudar para fora. Não é estudar para fora para aprender uma nova experiência e ver outro mundo. Já viram que eu adoro aqui o planeta todo, é toda a minha terra. Não é isso. É vai-te embora porque isto aqui não serve. Se eu tenho em casa uma pessoa que é infeliz, é óbvio que o filho vai querer ir embora. Agora, se eu tenho em casa uma pessoa como eu que diz, não, isto vai correr bem, isto foi o máximo hoje, foi difícil, lutei, joguei com a burocracia forte, mas consegui lá ir. Se tivermos em casa pessoas felizes, se estivermos nas faculdades, se estivermos nas empresas, aí sim nós vamos atrair talentos. E eu acho que quanto aos americanos, os americanos têm um espírito aberto e os americanos descobriram que afinal Portugal era o máximo, designadamente os Açores, de onde muitos portugueses emigraram para fora porque não gostavam de lá estar e agora olham para aquilo e dizem isto é lindo, isto era maravilhoso. Foi preciso saírem para verem como os Açores é maravilhoso. Curioso. E portanto eu diria que a melhor maneira de atrair talento é tratar bem o talento que nós temos cá e nós temos muito. E a pergunta é se concordam ou não. Muito bem, sim, senhor. Obrigada. Então, vamos ver se, muito bem. É uma perspectiva sempre muito positiva, Margarida, obrigado. Aida Chamissa, não sei se agora nos está a ouvir, eu gostava de ter aqui a opinião da Aida, porque é uma pessoa ligada a estes temas dos recursos humanos e do coaching. Aida, não está a ouvir, né? Temos aqui um problema de comunicação. Muito bem. Mais algum comentário? Mais alguma questão antes de passarmos às nossas oradoras? Eu posso representar, Como tu gostas, Alexandre, é sempre um gosto ouvi-lo. faz favor. representar as pessoas que já estão fora do prazo habitual. Mas é bom ter essa Eu só perspectiva. queria acrescentar duas ou três coisas. Em primeiro lugar, não é só a cultura empresarial. É muito importante a cultura das lideranças. Eu tenho 50 anos de vida profissional. É evidente que há 20 e 30 anos estive em grandes empresas portuguesas e quando tentava desafiar ou atrair um talento, até me cheguei a confrontar com pessoas que eram tão sinceras que me diziam: esse homem tem um QI demasiado elevado para aqui, para a empresa, por exemplo. Ou seja, vivia-se numa estabilidade, as coisas têm evoluído, e a ideia que eu tenho é que as lideranças são essenciais para conseguir desenvolver dentro da empresa o espírito e criar condições para as pessoas, não é só que eles para fazerem sugestões de criatividade e de inovação dentro da empresa. Normalmente as empresas não querem quebrar certos ritmos, e sobretudo as empresas já instaladas. Por outro lado, em relação à Margarida, eu queria dizer o seguinte: eu estou inteiramente de acordo, mas a ideia de felicidade é uma ideia mais complexa. Eu estou de acordo com a Margarida se fizer que nós não devemos temos que ser inconformados. Temos que ser inconformados. Porque a felicidade, hoje, de um momento para o outro, as dificuldades surgem e o que temos que ser é capazes de ter a vontade de ultrapassar. A terceira nota era a seguinte: a minha geração tem hoje um peso muito grande em relação aos netos. E, portanto, eu, por exemplo, quero fazer um elogio que ainda poucas pessoas fizeram, o Paulo Faustino fez em relação ao Jaime. A circunstância de eu ter sido envolvido razoavelmente nestas coisas é que, primeiro, a minha filha e os netos, alguns que já são adultos e que já estão também no design, ficam impressionados porque eu tenho todas as semanas coisas a perguntar-lhes. Quer dizer, eu não posso, com as novas gerações, não posso fazer discursos, portanto, posso fazer perguntas. E impressionam-se como é que eu estou envolvido. E, portanto, o Jaime, ao criar estas condições para que todos nós possamos partilhar, também lembro que todos nós temos que fazer isto depois com as outras gerações, no meu caso, para que possamos contribuir para essa abertura de horizontes e de oportunidades que precisamos muito de fazer para que a cultura empresarial e as respectivas lideranças tenham
outro papel que não têm tido. Muito obrigado. Muito bem. Como sempre, muito claro o objetivo. Muito obrigado por esta nota. E vamos então concluir, já que não há mais ninguém que queira e também já estamos nos nossos times. Começamos com a Inês e depois terminamos com a Mónica. Inês, por favor. E muito obrigado, Alexandre. Eu penso que sim, foram dois pontos de vista do Alexandre e da Margarida interessantes. Esta componente da felicidade realmente é mais complexa e dava para mais uma hora de discussão, certamente. Eu acho que é um ponto de vista interessante porque acho que também tem a ver com uma questão a mentalidade da cultura portuguesa. Eu penso que muitas vezes, enquanto portugueses, temos muito essa ideia de não sermos suficientes, de termos que ir para fora para conseguir ter este valor, porque não temos em Portugal. Então, eu penso que muitas vezes é muito uma questão de, de ficarmos presos na nossa própria pequenez e não darmos valor ao nosso próprio valor acrescentado. Um, em termos de nota final, eu penso que acho que esta componente que o Alexandre falou também de relação intergeracional é sem dúvida uma relação que devemos cuidar e fazer novamente com que haja uma comunicação não hierárquica, mas sim de colaboração entre gerações. Acho que vai ser, sem dúvida, também uma grande chave para conseguirmos continuar com este fluxo de informação dentro da diáspora, a nível nacional também. Muito bem. Continuação do bom trabalho, Inês. E espero que nos possamos ver em Portugal em breve, está bem? Como tu gostas. Obrigada, Mónica, igualmente. para terminar, está bem? Sim, sim, muito rapidamente. Eu sou pessoa que gosta de ver o copo meio cheio, não meio vazio, por isso quero sempre ser otimista, mas acho que temos que ser também otimistas, mas com uma certa dose de realismo. E quando eu mencionei aquele número há pouco de 1,5 milhões de jovens portugueses imigrados, eu quero acreditar que não são 1,5 milhões de jovens portugueses que tinham pais completamente infelizes, por isso acho que há outras coisas que temos que ver e que temos que continuar a ver precisamente com essa perspectiva, não de nos queixarmos, mas de tentar mudar para melhor. E finalmente no ponto que o Alexandre mencionou, da cultura empresarial e das lideranças, não podia estar mais de acordo. É uma coisa que eu mesma, quando penso no meu estilo de liderança e como descrevo, é também muito por isso que a Inês estava a dizer da mentoria, de como criar uma plataforma para deixar os outros brilhar. Ou seja, e é esse que eu acho que é uma... Ou seja, a minha experiência, foram as oportunidades que me foram dadas ao longo da minha carreira e que eu quero dar a outros também. E acho que isso para mim é também uma visão de cultura empresarial e de como proporcionar oportunidades ao talento que queria deixar aqui, que é cada um de nós, como dizia a Inês, de ter essa generosidade em nós, de ver como podemos facilitar o avanço dos outros e poder criar essas plataformas para que eles aproveitem as experiências porque nós tivemos e porque nós passámos e para criar mais oportunidades. Muito bem. Obrigada. Já são 8 e tal em Bruxelas e, portanto, também temos que respeitar um bocado o horário. Inês e Mónica, foi fantástico. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, um bocado também a todos que estiveram presentes e continuamos a partilhar e a discutir as ideias como sempre, está bem? Continuação de boa semana para todos, muito obrigado, está bem? Muito obrigado. Obrigada. Muito Boa noite. obrigado. Obrigado.